Eu vou falar sobre a resolução que amplia a atuação do enfermeiro no tratamento de feridas. A resolução é a 567/2018. É publicada pelo Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Esta resolução ela já está em vigor. Ela revoga a resolução do COFEN 501/2015. E todas as disposições encontraram, né? Nesta resolução, o enfermeiro tem autonomia para atuar em clínica e consultório de prevenção e cuidados de pessoas com feridas, só que respeitando as competências de cada um, né? São técnicas e legais. Cabe ao enfermeiro da área a participação na avaliação, elaboração de protocolos, seleção e indicação de novas técnicas e prevenção e tratamento com pessoas com feridas. A resolução, ela amplia técnicas pelos profissionais, além de trazer dispositivo específico sobre a atuação de clínica de enfermagem, especializada na prevenção e cuidado ao paciente com feridas. A resolução do COFEN número 568/2018 aprova a regulamentação dos consultórios e clínicas de enfermagem. Artigo número 1. Regulamentar o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem. Artigo 2. Os consultórios e clínicas de enfermagem ficam obrigados a providenciar e manter registro no Conselho Regional de Enfermagem que tenha jurisdição sobre a região do seu respectivo funcionamento. Artigo 3. Os enfermeiros, quando da atuação em consultórios e clínicas de enfermagem, poderão realizar atividades e competências regulamentadas pela Lei 7.498, do dia 25 de junho de 1986, pelo Decreto 94.406, do dia 8 de junho de 1987 e pelas resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Artigo 4. O regulamento que disciplina o funcionamento dos consultórios e clínicas de enfermagem é parte integrante dessa resolução e pode ser consultado pelo site www.cofen.gov.br. Artigo número 5. Essa resolução entra em vigor a partir da data da sua assinatura, devendo ser publicada no Diário Oficial da União, revogando as disposições em contrário. Resolução COFEN 581/2018. Ela atualiza no âmbito do sistema COFEN Conselhos Regionais de Enfermagem os procedimentos para registro de títulos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, concedido a enfermeiros e aprova a lista das especialidades. Esta resolução é composta por 8 artigos, na qual o primeiro resolve que o enfermeiro deverá obrigatoriamente promover o registro de seus títulos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Este último na modalidade profissionalizante do Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. O artigo 2 resolve que é vedada aos enfermeiros a veiculação, divulgação e anúncio de títulos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, que não estejam devidamente registrados no Conselho Federal de Enfermagem. O artigo 3 resolve que os títulos de pós-graduação, lato sensu, emitidos por instituição de ensino superior, credenciados pelo Ministério da Educação, MEC, ou pelo Conselho Estadual da Educação, CEE, os títulos de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela CAPES e os títulos de especialistas concedidos por sociedades, associações, colégios de especialistas de enfermagem ou de outras áreas de conhecimento serão registrados no âmbito do sistema COFEN Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a legislação vigente. O artigo 4º resolve que o título de pós-graduação emitido por instituições credenciadas pelo MEC ou CEE será registrada mediante a apresentação de requerimento dirigido à presidência do Conselho Regional em que o profissional tenha sua inscrição principal, original do diploma ou certificado onde conste credenciamento da instituição para oferta do curso e carga horária para o lato sensu, ou reconhecimento do curso pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior, na qual cabe ao CAPES e CNE, que é o stricto sensu. O artigo 5º resolve que o título concedido por sociedades, associações ou colégios de especialistas será registrado mediante a apresentação de
Requerimento dirigido à presidência do Conselho Regional em que o profissional tenha sua inscrição principal. Apresentação do edital concernente à realização da prova, da abrangência nacional, publicado em jornal grande, a circulação ou em sítio eletrônico da Rede Mundial de Computadores, da Sociedade, Associação ou Colégio de Especialistas. A apresentação original do certificado, na qual conste em cartório o registro do Estatuto da Sociedade, Associação ou Colégio de Especialistas. O artigo 6º resolve que as linhas de atuação que agrupam as especialidades do enfermeiro estão distribuídas em 3 grandes áreas, na qual a primeira área abrange a saúde coletiva, saúde da criança e do adolescente, saúde do adulto, na qual é saúde do homem e saúde da mulher, a saúde do idoso e urgência e emergência. A área 2 abrange a gestão e a área 3, o ensino e a pesquisa. O artigo 7 resolve que os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem. E o artigo 8º resolve que esta resolução entre em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a resolução COFEN número 570/2018. A enfermagem, de acordo com o artigo 6, é dividida em grandes 3 áreas. A área 1, dividida entre urgência e emergência, saúde coletiva, saúde do idoso, saúde do adulto, do homem e da mulher, saúde da criança e do adolescente. Segundo grupo é gestão. Terceiro, ensino e pesquisa. E cada grupo desses é subdividido. Como exemplo do grupo 1, pode se especializar em enfermagem cardiológica, dermatológica. Na área 2, de gestão. Em gestão hospitalar, em direito sanitário. E por fim, de ensino e pesquisa, que é o último grupo, o grupo 3, pode se especializar na questão da docência, nas pesquisas da área da enfermagem, em bioética também. Então, dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a resolução COFEN número 585 de 2018. Essa resolução, ela vem aí reconhecer ou estabelecer, a prática de acupuntura, como uma especialização ou uma qualificação profissional para a enfermagem, tá bom? E essa resolução do COFEN, ela entrou em vigor na data da sua publicação, como mesmo já vem mencionada, que foi no dia 7 de agosto de 2018. Então, a partir aí dessa resolução, essa prática de acupuntura, ela foi aí estabelecida para a enfermagem, para enfermeiros e enfermeiras, como uma prática de qualificação profissional ou uma especialização. Resolução COFEN número 588/2018. Ela atualiza e normaliza a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte do paciente em ambiente interno aos serviços de saúde. Bom, o artigo 1, ele fala justamente sobre isso, sobre atualizar e normatizar a atuação da equipe de enfermagem no processo de transporte interno dos pacientes aos serviços de saúde. E o artigo 2, ele fala sobre os profissionais participarem do processo de transporte de um lugar ao outro, obedecendo às recomendações que estão no anexo dessa mesma resolução. O seu artigo 3 vem falar que é competência da enfermagem assegurar as condições necessárias para a condução do paciente, seja por meio de macas ou de cadeira de rodas. O artigo 4 fala que todas as intercorrências e interferências que venham acontecer no processo de levar o paciente de um lugar para o outro deve ser registrado no prontuário do paciente. Por exemplo, aumento de medicações e se teve algum novo procedimento feito. O artigo 5 vem falar que os casos omissos devem ser relatados ao COFEN e o artigo 6 fala que essa resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação. Pessoal, dando continuidade à fala da colega anterior a respeito da resolução 588 de 2018, que fala sobre o transporte interno de pacientes, nos serviços de saúde. Eu vou falar especificamente do anexo dessa resolução,
que vai tratar das etapas do transporte, ou seja, o que vai acontecer em cada momento desse transporte. Então, as etapas de transporte vão ser divididas em 3 fases, certo? A fase preparatória, a fase de transporte e a fase de estabilização pós-transporte. Então, qual vai ser a função do enfermeiro, né, na etapa de preparação? Nessa etapa de preparação é onde deve ocorrer comunicação entre o setor de origem e o setor de destino. Nessa fase, o enfermeiro vai contatar o setor de destino e questionar a respeito da disponibilidade de vaga, se o leito realmente existe, se está disponível, justamente para não ocorrer o quê? Que haja toda a preparação no transporte e quando o paciente chegar no setor, por um erro de comunicação, não haja vaga do paciente. Né? É chato a situação dessa, então tem que haver essa comunicação. Nessa comunicação, também vai haver a prestação assim, da situação clínica do paciente. O enfermeiro vai descrever o que o paciente tem, é um paciente que necessita de precaução, de contato, é um paciente grave, estado geral regular, né? Então tem exame marcado para de tarde. Então tem que haver essa comunicação nessa fase de preparação. Além disso, nessa fase, o enfermeiro vai definir qual equipe irá acompanhar o paciente nesse transporte, ou seja, a partir do estado geral desse paciente. É necessário apenas um técnico de enfermagem? O enfermeiro deve ir junto? É um paciente entubado que corre risco de ter complicações hemodinâmicas durante esse transporte, né? Então, o enfermeiro, além de definir a equipe, né, se há um médico, se há um enfermeiro na equipe de transporte, ele vai também deduzir, vai prevenir as possíveis complicações durante esse transporte do paciente, né? Então, é uma grande responsabilidade do enfermeiro nessa fase de transporte. Também vai haver o quê? Vai haver todo o manejo de insumo necessário para esse transporte. Ou seja, o enfermeiro vai definir os equipamentos necessários. É um paciente que está em oxigênio terapia, vai precisar de um cilindro de oxigênio. É um paciente que está hemodinamicamente instável e precisa de monitorização cardíaca. É necessário um monitor multiparâmetro. Vai ser de maca ou de cadeira de roda. Tá entendendo? Então, todo o equipamento deve ser planejado com antecedência para, na hora, não haver constrangimentos, né? Aí, bom, na fase preparatória é basicamente isso, né? Tem que haver realmente essa comunicação e esse diálogo com o local de destino e toda a preparação de insumos e de equipe, certo? Aí vem a fase de transporte, ou seja, é o transporte propriamente dito. Essa fase ela começa no momento que o paciente sai do leito para a maca ou cadeira de roda e até o paciente chegar lá na unidade de destino e colocarem ele de volta no leito. Ou seja, o transporte requer também grandes responsabilidades. O enfermeiro nessa fase deve monitorar o paciente constantemente, certo? Monitorizar o quê? O nível de consciência através de sinais vitais, do diálogo com o paciente. Deve-se verificar também a conexão de tubos orotraqueais, de sondas vesicais, sondas nasogástricas e também drenos torácicos, né? E demais catéteres venosos, né? Tudo o que é conectado no paciente deve ser verificado, é responsabilidade do enfermeiro. Então, deve haver também a utilização de medidas de proteção, certo? O paciente deve estar de cinto a todo momento para não haver queda do paciente durante o transporte e tudo mais, né? Deve também verificar redobrar os cuidados em pacientes obesos, pacientes traumatizados, pacientes inquietos, né? Principalmente aqueles com transtornos mentais, que são pacientes que, assim, são hostis, né? E, às vezes eles
são um risco à nossa integridade física. Então deve haver realmente um cuidado dobrado aí. E por fim chega a fase de estabilização pós-transporte. Essa fase ela tá relacionada com a monitorização do paciente, para ver, né, se ele vai descompensar, porque assim, a previsão é que pode haver complicações de transporte de 30 a 1 hora depois do transporte. Então é um período que tem que ter uma alta monitorização desse paciente. Tudo ok? Resolução COFEN número 593/2018. Ela vem falar da normalização no ambiente dos Conselhos Regionais de Enfermagem, a criação e funcionamento das comissões de ética de enfermagem nas instituições de saúde com serviços de enfermagem. Bom, o artigo 1 ele fala justamente sobre isso, sobre normalizar a criação e funcionamento das comissões de ética de enfermagem em suas instituições. O artigo 2, ele fala que as comissões de ética de enfermagem, elas representam os conselhos regionais de enfermagem e elas têm finalidade e funções de serem educativas, consultivas, de orientação e de vigilância. O artigo 3, ele fala sobre algumas atribuições. A atribuição número 1, representar o Conselho Regional de Enfermagem. A número 2 é divulgar e zelar o cumprimento da legislação. A número 4 é receber denúncias dos profissionais e usuários ou clientes. A número 5 é elaborar relatórios. A número 8 é promover e participar de atividades referentes à ética. E a número 12 é apresentar anualmente relatórios sobre as atividades. O artigo número 4, ele vem tornar obrigatório o funcionamento das comissões de ética de enfermagem nas instituições com no mínimo 50 profissionais. Se for com menos do que 50 profissionais, então vai se tornar facultativa em seu parágrafo único. É o que fala. O artigo 5, as comissões de ética de enfermagem vão ser feitas através de uma votação direta e secreta, e fica ao cargo de presidente ao enfermeiro. E essas eleições vão ser feitas a cada 3 anos. O artigo 6, as eleições deverão ser convocadas em até 60 dias antes do pleito, e fica responsável da comissão receber as fichas de quem vai participar e saber se eles estão regulamentados de acordo com o artigo 8 dessa mesma resolução. A votação tem duração de 1 dia e ela começa das 8 da manhã e vai até as 8 da noite. Os membros e consultar o interesse deles em participar da comissão de ética de enfermagem e se eles preenchem os requisitos. O artigo 8 vem falar sobre os critérios da comissão de ética de enfermagem. O primeiro é ter um vínculo com a instituição. O segundo é ter uma situação regular com o Corém. E o terceiro é não ter nenhum processo administrativo nos últimos 5 anos. O artigo 9 vem falar que os conselhos regionais de enfermagem devem dar apoio, suporte e orientação para o funcionamento da comissão de ética de enfermagem. O artigo 10 fala que as comissões de ética de enfermagem, eleitas ou designadas, serão nomeadas pela portaria do Corém. O artigo 11 fala que os conselhos podem baixar a decisão e aprimorar o regulamento das normas. O artigo 12 fala que o presidente do Corém ou outro profissional, quem pode dar posse ao Conselho de Ética de Enfermagem na instituição. O artigo 13 fala que os casos omissos nessa resolução devem ser resolvidos pelo Conselho Federal de Enfermagem e essa resolução entra em vigor a partir da sua data de publicação.